Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clay, você está no meu canal. Bem, na descrição da live aqui você encontra um curso de teologia a pagamento único, beleza? Tá? Caso alguém queira, caso alguém queira adquirir um curso de teologia a pagamento único, sinta-se à vontade. Mas um conselho que eu vou dar muito sério para quem gosta, quem acompanha o meu conteúdo é: se torne membro do canal, tá? Então peço que se tornem membros do canal aqui. Por quê? Como eu disse, como eu vou dizer e como eu vou explicar aqui na live, eu vou produzir muito menos teologia daqui para frente. Já tenho produzido menos teologia, né? Meu zap 1298824. Caso alguém queira falar comigo, fazer uma doação, meu telefone Pix é esse aqui, tá? Meu telefone, e é isso aí. Então, caso alguém queira falar comigo, é só mandar uma mensagem no zap que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Mas o conselho que eu dou para quem gosta do meu conteúdo, para quem quer continuar recebendo conteúdo, se torne membro do canal, que eu estarei produzindo conteúdo para membros apenas. Aí você fala: nossa, mas por que isso? Por que dessa decisão, Adolfo? É muito simples. Eu cansei de lidar com pessoas que não querem estudar de fato. Como assim com pessoas que não querem estudar de fato? Eu sou um professor, eu não sou pastor, tá? Então, só para informar quem estiver chegando na live, eu não sou pastor de igreja, não tenho interesse em me tornar um. Por mais que algumas vezes eu tive que ajudar pessoas que chegaram a mim pedindo ajuda teológica, espiritual e tal, tendo que atuar nesse sentido, né, mas eu não sou pastor, eu sou um professor. E o que um professor faz? Ele ensina. Só que existe uma problemática que existe na igreja hoje, que não é o maior problema da igreja hoje não é a heresia, o problema da igreja brasileira hoje não é a heresia. O problema da igreja brasileira hoje é o analfabetismo. Você tem um bando de crente que é analfabeto, que não quer estudar e que tem raiva de quem sabe, e que geram várias heresias, podemos assim dizer. Então, lidar com muita gente assim é complicado, porque você pega, por exemplo, um cidadão aí que diz que o nome de Deus é Yahusha. Tipo, você olha para um cidadão que defende uma coisa dessa, e você vai ver os vídeos que ele produz, ele não cita um dicionário de grego, ele não cita um dicionário de hebraico, ele não cita um dicionário de latim, mas ele sai arrogando toneladas e toneladas de coisa, pega bíblias de estudo descontextualizadas, né? Ele pega a citação lá descontextualizada, ele, tipo, literalmente isso, quando eu olho para isso, eu falo: mano, não tem o que responder, velho. Esse cara ele tem que voltar para a escola. O problema não é a heresia que ele tá falando, o problema é o analfabetismo dele. E não pense que é só, assim, eu tô pegando um caso mais extremo, mas você pega aí, por exemplo, igual a irmã lá, a pastora Marlu, não é a pastora não sei o que lá, a mulher que disse que foi 15 vezes pro inferno, pô. Né? A pessoa que disse que foi pro inferno 15 vezes. A mulher é tão ruim, que ela foi 15 vezes pro inferno e 15 vezes o capeta não quis ela lá. Entendeu? Salve Macedão, tamo junto, parceiro. Salve Macedão, né? Então, acontece isso, né? Entendeu? Então, mas você mexe com o fundo do esgoto, com o fundo do poço da apologética, porque você é besta, Macedo. Porque você é besta. Desculpa falar que a gente é do meu jeitão, mas eu já falei pra você. Porque isso é cansativo. Um cara com a capacidade intelectual que você tem, mano, não é pra ter. Gente, o Macedão sabe alemão, pô. Ele estuda letras português e alemão. Eu já falei pra ele, ó, grava umas videoaulas de alemão pra mim, pra eu jogar lá no meu canal lá de história lá, velho. Vai ser muito louco, né? Já tô falando sobre Segunda Guerra Mundial, essas coisas. O Macedão já fez live comigo lá. Então, ele fez uma live no canal do Banzolão de umas 3 horas, né? Só falando do Isaías 53, só pra você ter noção. O cara estuda judaísmo, o cara é brabo. Mas ele tem que lidar com o quê? Com os bichos, né?
tem que lidar com uns bichos burros que você fica impressionado, mas isso cansa. Só que não é só eles. O problema não é só eles. Até entre aqueles que querem estudar, aqueles caras que gostam de se dizer estudiosos, que gostam de estudar, entre eles, eu coloco aí pelo menos uns 80%, até entre esses, a gente sai dos idiotas, dos analfabetos e vamos para os caras que querem estudar. Vamos pegar a galera que quer estudar. Muitas vezes muitas vezes o cara que ainda quer estudar, ele ainda quer que você estude por ele. Então vou dar um exemplo. Eu já gravei vários vídeos aqui ensinando a fazer crítica textual, usando a 5ª edição revisada, por exemplo. Veja aqui, eu peguei vídeos usando a 5ª edição revisada, a 4ª edição revisada, né? Entendeu? Várias vezes eu gravei vídeo ensinando, mostrando, eu fazendo crítica textual. Aí sabe o que acontece? Olha que louco, olha que louco. O cidadão vem e me pergunta como que tem que usar essa obra. Eu entendo, tá? Vamos lá. Eu entendo que não é todo mundo que tem que saber que eu produzi conteúdo sobre isso. Só que, são 2.000 vídeos, né? Eu lembro de um que chegou para mim assim, fez o que o senhor acha de Mateus 28:19? Eu fui lá e postei vídeo pro cara de 2016, um dos primeiros vídeos do meu canal, eu mostrei 10 vídeos meu. Aí, em vez do cara ir assistir o vídeo, ele já perguntou, e o que você acha de 1 João, capítulo 5, a como a Joanina? Aí eu já mandei mais uns 8 vídeos pra mim, eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, primeiro você assiste esses vídeos aí, se tiver alguma dúvida, você manda dúvida pra mim que eu vejo o que eu faço. E vamos discutir primeiro uma coisa, depois, até hoje o cara não retornou mais pra mim. Porque o cara ele quer que eu grave o conteúdo ou que eu explique pra ele, mas ele não quer estudar. Ele não quer estudar, entende? Eu acho isso muito triste, porque vamos supor, eu sempre tive dúvidas, não é que eu sempre tive, eu tinha dúvidas com relação à confiabilidade do Novo Testamento, da Bíblia como em si. E eu comecei a estudar a Bíblia, dentro da igreja já, mas eu fui aprender mais de Bíblia sobre tradução, porque, cara, eu tenho essa dúvida. Aí, de 2012 para 2015, que foi quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu estudei pelo menos 3 anos de grego e crítica textual, aí eu comecei a produzir conteúdo, porque falei: "Cara, eu tenho dúvida, eu já tenho um conhecimento mínimo sobre isso", e comecei a gravar vídeo sobre o tema. E cresci muito. Só que, existe conteúdo que eu já produzi, que é um guia excelente, que nem a pessoa pergunta: "Qual que é o material que o senhor indica de grego?" Eu tenho vídeos, 3 dicas de para o iniciante de grego, os vários tipos de gramática grega. Por que eu acho essa gramática ruim? Por que eu acho aquela gramática boa? Eu já tenho milhares de vídeos sobre isso. Então eu não tenho mais necessidade de gravar sobre isso. Ah, tem uma variante lá em Judas, Judas capítulo versículo 5. Por exemplo, Judas versículo 5, que é lá Jesus, Deus, Jesus uma outra variante. Eu gravei um vídeo lá em 2017, 2018, eu gravei um vídeo lá sobre isso. Teve um cidadão que teve a pachorra de falar para mim que eu tinha que gravar de novo. Não, irmão, grava de novo. Mano, não dá, entendeu? Então, assim, essas coisas cansam a gente. E lembrando que eu entrei na teologia por engano. Então, vocês me conhecem aqui como professor de teologia, eu trabalho com exegese e tal, e isso cresci muito nesse sentido. Mas eu falo para vocês, não, não, eu não, eu não sou, eu não, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar agora, mas eu tenho que me esforçar demais para trabalhar nisso. Porque naturalmente, a minha natureza em si é ser um professor, e professor de história. Então, existem certas coisas que eu falo aqui que cutuca, que incomoda o crente comum. Né? A pessoa fica. Tem gente que fica incomodada com o tipo de roupa que eu visto. Né? Ah, tem. Não, sério, tem gente que fica incomodada com o jeito que eu me visto.
com o jeito que eu falo. Tá, a minha abordagem não é para crente, pô. Então, por que eu vou insistir em trabalhar e tentar edificar crente, se a minha abordagem não é essa? Então, vou fazer o quê? Simplesmente vou produzir conteúdo pro nicho que eu acho da hora, entendeu? E o que eu vou fazer? Vou falar de punk, vou falar de história, vou falar de cara, vou falar de Império Romano, que eu acho muito da hora. Inclusive no meu canal chamado Adolfo Clair, eu tenho um canal chamado Adolfo Clair, tá? Tem um canal chamado Adolfo Clair que eu tô trabalhando isso, história. Eu comentei sobre esse livro aqui, né, o SPQR, que eu tava lendo eu tava lendo o livro ali do Max Weber, né, a História Agrária Romana, livro chato pra caramba, gente. Olha, se tem um livro que não leiam é o História Agrária Romana. Se você tiver interessado em estudar Império Romano, não comece por Weber, cara. Weber é um escritor chato pacas. Só quando você tiver com muita calma. Eu tava tentando ler o livro e o livro não descia, não conseguia ler. É muito detalhista, é muito específico, mas ele não é o primeiro livro que eu aconselho. Aí eu tô lendo esse livro aqui do SPQR. Cara, da Mary Bird. Que livro da hora de ler. E assim, hoje esse é um top 1 que eu indico para quem quiser aprender sobre história, por exemplo, sobre metodologia histórica. Se eu for dar uma aula de metodologia histórica, que eu vou fazer isso no meu canal principal lá, que é o Adolfo Clair, no canal que eu vou estar falando sobre história, esse aqui vai ser a referência, cara, porque 2 capítulos do livro você aprende mais sobre metodologia histórica do que você veria em 20 aulas de escola, entendeu? De faculdade. Tipo, como lidar com documentação, isso ó, detalhe, para quem é cristão e gosta de fazer exegese, esse livro aqui é uma baita indicação que eu dou para vocês, tá? É uma baita indicação que eu dou para vocês. Fechou? É indicação top. É indicação top que eu falo para vocês aí. Beleza? Então, assim, vê como que eu tenho essa abordagem, essa facilidade de lidar com, por exemplo, explicando sobre isso. Eu gosto disso. Agora, eu não vou ficar comentando versículo a versículo bíblico porque o crente preguiçoso não quer. Eu não preciso vir aqui, sério, eu não preciso vir aqui fazer uma aula de exegese para vocês. A minha intenção como professor é convidar que vocês estudem exegese e façam exegese por vocês mesmos. Só que tem gente que quer que eu faça exegese para ela. E aí eu não posso. Eu não posso. Não convém a mim. Porque é um processo que eu vou fazer uma análise para mim aqui, vou compartilhar meu estudo com amigos, com pessoas que entendem. Porque exegese não é um bagulho que você faz para leigo. Análise exegética não é um bagulho que você faz para leigo. Análise exegética que você faz é uma análise que você faz para você mesmo e aí você compartilha com outro estudioso. E aí você adapta a exegese, a sua conclusão, para um público mais leigo. É um assunto extremamente técnico. Aí você pega você abre o YouTube e tem um bando de imbecil falando que tá fazendo exegese do texto. Então, assim, isso me cansa. Isso quebra o meu espírito. Isso quebra a minha tesão de estar. Então, hoje eu cheguei a uma conclusão que eu vou pegar, eu pisei o pé no freio da teologia, pisei o pé, inclusive saí de todos os grupos teológicos que eu estava, tinha um grupo de apoiadores meus, o Macedão aí é um dos apoiadores, que eu simplesmente saí do grupo, porque eu não quero mais ouvir falar de teologia. Ah, então por que você tá aqui no canal ainda? Para literalmente explicar para vocês o porquê. E decidi trabalhar apenas com membros do canal. Então quem quiser receber conteúdo, conteúdo mais específico, conteúdo que eu vou estar fazendo vídeos específicos para membro do canal, aula de grego, aula de hebraico. Tem aula de grego de graça, tem dicas de estudo de hebraico de graça, mas eu vou fazer aula só para membro. Né? Já tem aula só para membro, mas eu vou produzir conteúdo só para membro. Vou dar dica, vou dar explicação só para membro. Entendeu? Entendeu? Para quem realmente quer, para aquele 1%, né? Você tem a totalidade, você tem os 80% de imbecil, dos 20% você tem aqueles que querem estudar, daqueles que querem estudar, 1 ou 2% que realmente querem estudar e que sabem da minha abordagem, porque também não adianta você compartilhar o meu conteúdo com o irmãozinho da igreja, porque o cara vai olhar e falar, mano, esse cara é muito falta de espírito cristão. Errado não tá.
Por quê? Porque minha abordagem não é para esse tipo de crente. Minha abordagem é para quem quer aprender. Só que quem quer aprender vai ter que ouvir eu falar isso. Tanto que a minha linguagem no quesito teológico, ela é muito mais dura do que eu falando de história, pô. Você vê eu falando de história, cara, eu tô super tranquilo, nem quase falo palavrão. Agora, quando eu vou ter que lidar com teologia, vou ter que responder alguns imbecis na internet, eu fico puto. Porque é tanta coisa ignorante que a gente tem que lidar, conteúdo ruim, que a gente se estressa, meu. Que a gente se estressa. Eu mesmo já tô estressado aqui. Né? Talvez eu faço uma live outra de vez em quando aqui que o canal não vai parar, eu faço uma live aberta para todo mundo. E vou trazer um convidado ou outro para trocar uma ideia sobre lição de escola bíblica, principalmente escola sabatina. Cara, a lição tá top. A lição da escola sabatina da minha igreja tá top. Temas do Evangelho de João. Olha, cara, quem puder comprar, compra ela. Tanto a de Marcos quanto a de João. Tá excelente, tá trazendo muita informação sobre o contexto joanino ali. E assim, basicamente é isso. Tá? Então talvez eu venha falar alguma coisa de lição de escola sabatina, não é sempre. Inclusive uma irmã falou assim, nossa, Adolfo, eu fui tentar entrar no seu canal, mas eu vi que você... Eu falei, não, tem alguns vídeos meus, algumas lives minhas que eu tiro. Eu falei, olha, eu já tentei falar sobre a lição de escola sabatina, de escola bíblica sempre, mas eu não consigo, não é meu estilo. Não é meu estilo fazer, segunda-feira, terça-feira, quarta. Eu não consigo abordar a lição desse jeito todo dia, né? Eu não consigo. Então, eu não consigo seguir por esse caminho. Foi aí que tocou o celular, Maria? Ah, tá. Que eu ouvi um barulho de celular tocando aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou produzir alguma coisa aqui bem tranquila, né? Muito assim, talvez uma live por semana, vou pisar o pé aqui. E quem quiser acompanhar o meu trabalho como historiador, né, como professor de história, vai no meu canal chamado Adolfo Clair. Vai lá, digita, tá na página inicial do canal aqui, vai no canal Adolfo Clair, me acompanha lá, dá um apoio, faz a pergunta histórica, faz indicação de livro, pedido de livro e por aí vai. Mas eu já vou pisar o freio no acelerador de teologia, já pisei o freio, porque eu tô literalmente assim. Até um amigo falou assim: nossa, Adolfo, mas achei que você só tava cansado. Eu falei, não é só cansado, me irrita, né? E não é culpa de vocês, não é culpa de vocês, é questão disso, né? Macedão falando, cara, o Marcos Vinícius quer aprender russo, Bradocão, salve Bradocão. Aí, ó, ô Renan, tem uma live minha, tem vídeos meus, ó. Eu vou explicar para você aqui, ó. Você tá me perguntando, aí, por exemplo, ó, isso, né? Deixa eu tô compartilhando a live, deixa eu pegar a tela cheia aqui, deixa eu pegar a tela 4. Aqui, ó. Vamos pro meu canal? Vamos pro meu canalzinho, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui meu canal. Eu vou pegar aqui. Interlinear majoritário. Aí, vou por aqui. Ó só o tanto de vídeo. Ó, o tanto de vídeo que eu já tenho. Corrija seu interlinear majoritário. Esse aqui não é meu. Esse não é meu. Eu vou colocar aqui. A do Euclair. Aí vai aparecer só vídeo meu. Ó, interlinear. Como eu devo usar? Interlinear majoritário voltou ao mercado. Interlinear majoritário. Dica para usar aparato crítico. Interlinear majoritário. Precisamos de uma terceira edição. Ó, há 4 anos eu falei isso, agora que eles lançaram uma nova edição. Onde eu consigo interlinear majoritário? Qual é o melhor interlinear para pesquisar na língua grega? Olha aí, ó. Eu explicando. Interlinear da Cidade Bíblica do Brasil. Tem um vídeo meu que aqui, ó, Novo Testamento interlinear, grego-português, qual é o melhor? Há 7 anos eu respondi essa pergunta, o Adelardo. Inclusive, eu já vou entrar até nesse vídeo aqui. Vou entrar e vou editar o vídeo, cara. Tá? Então, você vê, ó, a pergunta que você tá me fazendo, eu já respondi ele há 7 anos, cara. Já respondi esse vídeo há 7 anos. Para compartilhamento.
Eu já respondi há 7 anos, entendeu? Então, assim, o que eu poderia, acho que ajudar a igreja cristã com o conhecimento que eu tenho, tá aí, tá aí. Agora eu vou me preocupar com outro problema que a igreja cristã enfrenta, que é o analfabetismo. Mas onde é que eu lido com isso? Trabalhando com história. Vou ter que ensinar o cara a ler e escrever. Vou pedir para amigos gravar curso de alemão. Até tem um amigo que eu peço, vou pedir para ele gravar umas aulas de latim. E vou meter bronca no outro canal, cara, porque aqui vai ser só para trocar uma ideia com o outro de vez em quando, uma escola bíblica, talvez. Talvez responder alguma perguntinha aqui e seguir em frente, entendeu? Porque são 2.000 vídeos falando sobre dica de estudo, sobre qual material de grego. E pisar o freio. Cheguei no número que eu queria, que é 15.000 inscritos, tô super feliz com isso, mas vou pegar devagar, entendeu? Por quê? Porque eu não me visto como os crentes querem, porque eu não falo como os crentes querem. Então, esses crentes que vão pra puta que o pariu, entendeu? É isso, entendeu? É isso. Tem uma galera que é um amor de gente, que entende, mas, de fato, a minha abordagem não é cristã. Então, eu não vou falar mais para cristão. Não vou falar mais para cristão. Continuo, vou para a igreja, tenho meu jeitão, vou fazer meus corre, mas eu não vou mais perder meu tempo com crente. E não é cuspir no prato que eu comi, cara, porque, literalmente, minha biblioteca dos últimos 10 anos da minha vida eu dediquei a estudo teológico de grego. O que eu vou fazer? Vou, talvez, trabalhar grego no outro canal com grego clássico e foda-se. Acho ruim? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mas você podia gravar vídeo assim, olha, mas a camiseta que você tá gravando no vídeo não é assado. Olha, mas a linguagem que você usa não. Então faz melhor. Eu estou dando a oportunidade para você que assiste esse live aqui, faça melhor se você acha que eu estou errado. Faça melhor. Agora, se eu acho por bem fazer desse jeito, então beleza. Agora, se você acha que eu tô. Abre seu canal no YouTube, estuda grego, vai ser feliz e não enche meu saco. Agora, eu, para impedir que você venha encher meu saco, também não vou encher o seu. Ponto, né? Então, é isso. É isso, né? Então, é isso. O Renan Abelardo aqui, ó. Agora ele fez uma pergunta legal, ó. Vou começar a estudar grego. Tenho a gramática de Johannes Bergman. Posso comprar também a do Daniel Beola? Você pode comprar a gramática que você quiser. Agora, conselho que eu dou para você estudar: compra a gramática grega do John H. Dobson, da CPAD. Compra a gramática grega do John H. Dobson, estuda ela umas 2, 3 vezes, depois estuda essa do Bergman. Aí, quando você tiver um conhecimento legal de grego ali, uma noção, tiver lido o Novo Testamento grego umas 3 vezes, tiver comprado Septuaginta, tiver comprado grandes, bons léxicos de grego koiné, de grego clássico, aí talvez você deva pensar em estudar Daniel Bell Wallace. Talvez, tá? Então, é isso. Eu sempre indico o interlinear majoritário para quem está começando. Não só para quem está começando. O interlinear majoritário é um material de referência que precisa estar na mesa de todo mundo. Não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? Tá? Então, é isso. Entendeu? Então é isso. Fala, Shanks, o que você quer, cachorrão de sem vergonha? Shanks, o ruivo. Vou bater no seu, cachorro sem vergonha. Tô gravando uma live aqui, cara. Tô fazendo uma live aqui, tá? E aí o Braducoso, tal. E outra coisa, tudo não dá pra distribuir dentro também, mas tem muita gente que quer que façamos tudo pra eles, na maciota. Cara, sabe? Tem pessoa que falou pra mim, olha, por que você não comenta verso a verso da Bíblia? Não é mais fácil você ler um comentário bíblico, pô? Acho que é mais fácil, né? Mais fácil você abrir, comprar um comentário bíblico e ir. Então, assim, né? Então, Lançoni, eu tô respondendo alguns comentários que o pessoal faz, então a pessoa lança pergunta num vídeo, eu respondo, né? O problema também é esse, por exemplo, eu gravo um vídeo falando sobre grego. Aí o cara vem e me faz uma afirmativa teológica.
Aí eu vou lá, gravo um vídeo com uma perspectiva teológica, mais temática. Aí o cara reclama comigo: "Ah, mas por que você não tá gravando mais vídeo de grego?" Eu falei: "Porra, mano, eu gravo um vídeo de grego, o cara faz uma pergunta, teológica. Aí eu vou lá, respondo, aí o cara que corretamente também fala. Então não dá pra agradar todo mundo. Por isso que eu não tento agradar todo mundo. Por isso que eu sou como eu sou. Eu não tento agradar todo mundo e dane-se, né. É, é isso, né. Então é isso. Fechou? Hã. Adolfo, vendi minha Bíblia Thompson Dake para comprar o comentário do Novo Testamento, Hendrick Systematic da Cultura Cristã. Fiquei com dó de vender, mas o comentário vale mais a pena. Aleluia! Uma alma saiu do olha, tirei uma alma do purgatório. Uma alma eu tirei do purgatório. É isso aí, vendeu 2 Bíblias de estudo para comentar. É isso aí, ó. Fico triste que você enganou um crente, 2 crentes pelo menos, mas 2 crentes tapados, deixa eles na ignorância deles e fez muito bem, senhor Everson. Parabéns, é isso aí. Vendeu suas Bíblias de estudo para 2 trouxas, né? Aí você deixou de ser o trouxa da vez e comprou o comentário bíblico. É isso aí, parceiro. É isso aí. Fechou? Fez ótimo, fez ótimo. A Gertrude está bem, cara. A vizinha parou de dar problema e tal. Eu mesmo tô trocando o óleo e tal. Não, não sou calvinista, cara. Não sou calvinista. Eu vou falar de grego. Talvez eu fale de grego clássico lá no outro canal, porque, mano, 10 anos de estudo eu não vou desaproveitar. Não vou deixar esse conhecimento que eu tenho, esse estudo parado. Eu tenho que produzir alguma coisa. Aí eu vou jogar lá no. Vou jogar lá, vou usar esse conhecimento para trabalhar grego clássico lá no outro canal e ponto. Entendeu? E ponto. Talvez, é isso. É isso. Deixa eu tirar uma água do joelho. Espera um pouquinho, vou tirar uma água do joelho. Você vai ficar enchendo o saco, rapaz. Que nem, ó, o Anderson Ferreira falou assim: continua a fazer vídeos das dúvidas de grego pelos seus inscritos mais antigos. Mas, velho, se você for um inscrito antigo do meu canal, já era pra você estar estudando grego sozinho, velho. Já era pra você saber mais grego do que eu. Porque o tanto de dica que eu já dei aqui, velho. Olha, só o tanto de aconselhamento que eu já dei. Não era pra você mais precisar de mim. Porque é aí que tá, Anderson. Eu não sou o teu pastor. É aí que você tem que entender. Você precisa do seu pastor te guiando sempre. Eu sou um professor. E um professor, ele só cumpre a missão dele quando ele não é mais útil. Vou dar um exemplo. Quando você aprendeu a ler e escrever, você lembra o nome da sua primeira professora que te ensinou a ler e escrever? Não, né? Por quê? Porque ela te ensinou, você foi para a segunda série, terceira série, e você nunca mais precisou dela. Você se lembra do seu professor que ensinou matemática para você, 1 mais 1 igual a 2 e tal? Hoje você não precisa mais disso. O grego, o hebraico, a exegese, a teologia, a crítica textual é a mesma coisa. Eu já venho falando disso há muitos anos. Então, quem é inscrito antigo meu, se não sabe grego, ele é um baita de um corno, manso, preguiçoso dos caramba. Tá entendendo? Teve um rapaz que aconteceu isso comigo. Ele entrou em contato comigo em 2017. Não, ô professor, porque tô num grupo lá. Eu tô num grupo aqui e eu tenho um professor de grego lá e o cara tá acabando com a gente não sabe grego e tal. Eu falei, joga no grupo lá. Fui lá. Aí o cara falou assim pra mim, né, depois. Ô, Adolfo, quero começar a estudar grego contigo. Beleza, o cara foi lá, pagou um mês, estudou um pouquinho, parou depois. Não tem problema. Aí, 5 anos depois, literalmente 5 ou 6 anos depois, o cara vem comigo falando a mesma ladainha. Eu olhei e falei, velho, se você tivesse dado grego comigo já há 2, 3 anos, há 5 anos atrás, você não tava nem precisando perguntar essas coisas pra mim. Você já conseguiria responder por si mesmo. Não, mas sabe, né? É porque não sei o quê. É isso o tipo de coisa que me desanima. Porque o cara gosta de mim, acompanha o meu conteúdo, mas o cara não tá entendendo o que eu tô dizendo pra ele. Porque assim, vamos lá, se você. Eu sou um cara muito simples. Se eu tenho dúvida
Num assunto, eu estudo a porra do assunto. Ponto. Então vamos supor, se eu tenho uma dificuldade aqui com o judaísmo, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar judaísmo. É isso que eu vou fazer. Vou estudar judaísmo. Ah, eu quero saber sobre calvinismo. Eu vou estudar calvinismo. Se eu quiser saber sobre teologia sistemática, eu vou estudar teologia sistemática. É isso que eu vou fazer. Eu tô com dúvida profética. O que, que eu faço? Eu vou lá, abro o livro de Daniel e vou estudar Daniel. É isso que eu faço. Entendeu? É isso que eu faço, irmão. Vou lá e faço. Agora, imagine aqui. Eu tô com dúvida no assunto. Aí eu pergunto pra uma pessoa, aí a pessoa me indica o livro, ela fala, não, mas eu quero saber sobre o assunto. Porra, mas é só abrir a porra do dicionário, é só abrir a porra do livro que você aprende. Então, eu não. Vocês percebem o meu estresse ao lidar com essas questões? E eu posso agir dessa forma porque eu não sou o teu pastor. Eu sou um professor. E a minha função é me tornar inútil. Então, quando eu venho para vocês e falo assim: olha, esse livro é bom, cara, anota o nome do livro, compra o livro, faz uma referenciação, faz uma lista dos livros que eu indico e, ó, não volta mais aqui. Porque aí eu cumpri minha missão. Aí você fala, nossa, mas aí eu cumpri minha missão. Aí eu digo, pô, professor, eu estudo grego por sua causa. Cumpri minha missão. O cara não precisa nem comentar mais no meu canal. Agora, agora os caras querem ficar todo dia, toda hora, 5 anos depois, 20 anos depois, me perguntando a mesma coisa. E eu não tô aqui pra isso. Eu também sou um cara que gosta de outras coisas. Eu gosto de falar de punk, eu gosto de falar de skinhead, eu gosto de falar de música. Fiz uma live antes de fazer essa live aqui, tava falando sobre geração, problema as tretas entre geração X, Y, Z. Você nunca ouviu falar sobre isso? Vai lá no meu canal do Folclore que eu falo sobre isso. Vou falar sobre extrema direita, extrema esquerda, educação, e assim vai. Mas eu não vou perder meu tempo e ficar lidando com crente perguntando sobre calvinismo, arminianismo. Professor, isso, aquilo, entendeu? Faz vídeo de grego em homenagem, por consideração aos escritos mais antigos. Mas se você é um escrito antigo aqui do canal, pelo amor de Deus, já era para você saber grego. Já era para você saber grego, já era para você estar discordando das minhas observações sobre grego. Entendeu? É isso. É isso. Então, não vou continuar gravando vídeos tirando dúvida de grego aberto para todo mundo, só para membro do canal. Que eu vou gravar aulas de grego, aulas de hebraico para a galera do canal e para membros e ponto. Para membros e ponto. Entendeu? É isso. Né? Então é isso. Não. Cano é uma coisa, outra cano. Paulo, quando ele escreve carta aos Coríntios, ele não tá falando de cânon, não, cara. Não tá definindo cânon. A pessoa que vai. Essa discussão de cânon vai surgir um século depois. Vai surgir no segundo século. A discussão de cânon bíblico vai surgir no segundo século. Para o Antigo Testamento, para o Antigo Testamento, ali que a gente chama de Antigo Testamento, você tem ali no ano 90 depois de Cristo, né, o Conselho de Jâmnia. Mas o Novo Testamento ele começa a ser questionado por causa de um filho da mãe chamado Marcião. Então, é por causa de Marcião que a gente estuda existe essa discussão de cânon. Aí eu pergunto para você, 1 Coríntios 13:10, ela foi escrita no segundo século ou no primeiro? No primeiro, então ele não está discutindo cânon. Não está discutindo cânon. E quando você lê o contexto todo da carta aos Coríntios, ele está resolvendo problema interno da igreja, não está resolvendo problema né, de qual livro está na Bíblia e qual livro não está na Bíblia. Então você não precisa nem saber de grego para saber disso, tá? Você não precisa nem saber grego para estar fazendo uma pergunta dessa, né? Mas os comentários. Então, né? Então, né? É isso. Deixa eu baixar aqui o. Entende? Então seria isso. Fechou? Qual a melhor teologia sistemática? E eu leio teologia sistemática, por acaso? Eu tenho cara de quem lê teologia sistemática? Você acha que eu tenho cara? Não, seja sincero, meu amigo. Você acha que eu tenho cara de quem lê teologia sistemática? Vamos lá, filho.
Aí foi. Downloads. Não, não tá indo. Tá? Então, eu não leio teologia sistemática, cara. Sinceramente, eu não tive tempo para fazer isso e não tive paciência, né? Até um amigo já me aconselhou, falou assim: Adolfo, você tem que ler umas teologias sistemáticas e tal, e por aí vai. O Estado de Israel hoje é continuação do Estado do Israel bíblico? Não, é outra coisa, é outra formação, é outro contexto. É, é outra discussão, velho. Não tem nada a ver. Por que eu digo isso? Porque o Estado de Israel passou por várias formações estruturais, políticas e econômicas, né? É, é, como que eu posso dizer para você, respondendo essa pergunta bem simples aqui, para vocês? Oh, inicialmente você tinha um contexto tribal, depois você tem a saída do Egito e eles vêm e formam lá as 12 tribos, aí você tem o livro de Juízes e tal. Depois você tem um período de reinado com Davi, aí você tem o período dos reis, aí você tem a divisão entre norte e sul, né? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Aí você tem o norte sendo destruído e depois o Estado de Israel, o Judá, o Israel sendo cativeiro, foram cativos dos assírios, depois dos babilônicos, depois dos gregos, romanos e depois destruição no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E aí recebeu o termo Palestina e tal. E aí, 2.000 anos depois, em 1948, foi criado o Estado de Israel ali, com independência política. Mas, é assim, independência política à parte, né? Porque quem comanda a política de Israel é os Estados Unidos. Porque é por causa dos Estados Unidos que Israel existe. Então, assim, como um Estado político é mais um capítulo na história, mas não tem nada a ver com questão bíblica. Nada a ver. Não é nem continuação, tá? É apenas uma imposição ocidental naquela região ali, entendeu? É assim, fechou? Beleza? Cara, as cartas do apóstolo Paulo são inspiradas pelo Espírito Santo? Claro que é, né, mano? Ela tava resolvendo um problema contextual ali, Paulo tava escrevendo aos Coríntios, Paulo tava escrevendo aos Romanos, mas foi o Espírito Santo que indicou, que inspirou. Ponto. Né? Nascimento. Então, assim, aí entra outra questão, por exemplo, a gente estuda, mete bronca, e muitas vezes o nosso conhecimento ele não é valorizado dentro da igreja. Então, né, vamos fazer o quê, né? É isso. A gente desanima um pouco nesse sentido. Mas isso aí também eu já tô acostumado que brasileiro em geral é isso, né? Não me interesso por ocultismo, conspiração, porque quem se interessa por isso é um bando de imbecil, cara. Sério, Vladimir. Quem se interessa? O cara que fica vendo vídeo de teoria conspiratória, olha, porque o novo governo mundial é um imbecil. Um imbecil, porque eu gosto de estudo histórico. Se eu for para estudo, para coisas assim, eu vou para profecia. E aí o que eu descubro que é profecia? Que Deus está no controle de tudo. Então eu quero que o resto que se foda. Ah, eu vou ficar vendo ocultismo para quê? Para quê? Pô, se eu quiser saber sobre paganismo, eu leio um livro sobre o Império Romano, eu leio um livro sobre os gregos. Inclusive, estou com um livro muito bom sobre os gregos aqui, cara. Eu tenho um livro aqui. Achei um livro de literatura clássica. Tô com um livro aqui, Os Gregos, de Alexandre M. Cook, um baita livro. Então, assim, mas eu vou ficar, ai, a maçonaria, ai, mano, é viadagem, mano. É viadagem isso aí pra mim, tá ligado? Então, ai, a teoria conspiratória. Você pega todos os caras da teoria conspiratória, cada um fala uma coisa diferente. Então eu não perco nem meu tempo com isso. Não perco nem meu tempo com isso. Juro, juro.
Juro, eu não perco nenhum tempo. Por quê? Porque eu olho para esse tipo de gente, é um bando de imbecil. Porque se eles estudassem um pouquinho de Daniel, estudassem um pouquinho de Apocalipse, conhecessem um pouquinho mais de Bíblia, então eu faço o quê? Eu vou estudar a Bíblia. Vou estudar a Bíblia, eu não vou estudar a teoria conspiratória. Ai, porque a maçonaria. Foda-se os maçons. Foda-se os maçons. Inclusive, olha que louco. Olha que louco. Olha que louco. O protestantismo hoje no Brasil só é o que é porque os maçons bancaram os primeiros maçons. O primeiro culto maçom, um dos primeiros cultos maçons que teve no Brasil, foi o culto evangélico no Brasil foi dentro de maçonaria, foi dentro de loja maçônica. Os primeiros caras que bancaram missionários aqui pro Brasil foram maçons. Então, vai falar de maçonaria, cala a boca, porque não sabe porra nenhuma, né? Vai falar mal de pirata, foram os piratas que trouxeram os primeiros evangélicos pro Brasil. Então, um crente que fica falando mal de pirata vai se fuder. Porque não sabe nada da história da igreja deles. A influência de pirata e de maçom dentro da igreja. Né? Olha, você está escandalizando. Então, não vai se fuder. Você está escandalizado, olha a minha cara de preocupado. Você está escandalizado. Tá preocupadinho? Vai assistir o sermão do teu pastor. Ponto. Entendeu? É isso. É isso. Né, o Braddock fala, como fica a aliança com os judeus que Deus fez com eles? Não, a aliança se mantém. A promessa que Deus fez, ele cumpre. Não é à toa que você olha para os judeus, eles são uma pequena minoria do mundo e são um povo que o mundo inteiro olha. É bênção de Deus ou não é? É. Só que hoje o cristão, a pessoa que aceita Cristo, ela também faz parte dos judeus. Então, a promessa que foi para Abraão também recai sobre o cristão. Também recai sobre ele. A promessa não foi feita só para eles, foi inicialmente feita para eles, mas a promessa, através de Jesus Cristo, ela é expandida para todas as nações. Tanto que você pode ver quais são as nações que lideram o mundo, as nações cristãs. Quando uma nação ela é cristã, ela lidera. Quando uma nação ela não é, ela pode até ter influência econômica. Então, o Japão, ele é pau mandado de quem? Dos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos reerguer o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é o quê? Era uma nação protestante. Israel, que protege os judeus lá. Então, quem é que votou pela criação? Quem é que deu a ideia? Estados Unidos. Que é a nação? Uma nação protestante, cristã. Os grandes cientistas que revolucionaram o mundo eram ateus? Não, eram todos cristãos praticamente. Entendeu? Existem pessoas que são árabes, os muçulmanos, os hinduístas, que contribuíram para a ciência, sim, mas não como os cristãos. Os cristãos, por mais louco que pareça ser, ciência é feita por cristão. E já era. Entendeu? Banzolão, parceiro meu, pô, tem live minha com ele. Vai lá no canal dele, tem umas 3, 4 lives minha com ele, pô. A primeira igreja do Batista do BR é americana e é maçônica. É isso aí, em americana é maçônica. Exatamente. Não muito, não tô bravo não, cara. E aí, velho da lancha? E aí, velho da lancha, beleza? Tamo junto. Velho da lancha. Ó, velho da lancha e tal. É isso. Mais um que vai a merda aqui nesse canal aqui, ó. Um abraço, filho, ó. Adeus. É isso. Então, é aquilo que eu tô comentando, né? Já falou sobre o tema da live? Eu tô comentando aqui, me irritando, explicando por que eu tô pisando, tô indo devagar no canal aqui, falando um pouco de. Vocês veem que eu não tô nem gravando vídeo pra cá, cara. Quem quiser acompanhar meu conteúdo mesmo, o conteúdo que eu tô produzindo, é história. Tô indo lá no meu canal, Adolfo Euclair. Vou até. Quem quiser mesmo. Queria continuar vendo, eu quero acompanhar o seu conteúdo, gosto de você, gosto do seu jeito. Então, o conselho que eu dou é esse aqui, ó. Vem aqui no YouTube, digita assim, ó, Adolfo Euclair, ó. Aí vem aqui, ó, nesse canalzão assim, ó, a cara do cidadão aqui.
se inscreve no canal e você vai ver eu comentando sobre vídeos, né, sobre história. Então, olha aqui, ó, comunismo é o maior problema do Brasil, Mary Bird, eu vou falar muito sobre história. Olha, o vídeo bombou, cara, sem visualização, gostei. Tô gostando da quantidade de visualização que o canal tá dando. E vou produzir conteúdo aqui, vou produzir vídeo aqui sempre. E aqui nesse canal principal que eu tô, é aquilo. Vou, vou simplesmente Vou simplesmente fazer uma live de vez em quando, talvez uma vez por semana, falar de lição de escola bíblica e ponto. E tchau. E talvez uma raridade fazer isso que eu tô fazendo aqui, né? Então é isso. É, cara, porque não dá, o Gomes, não dá. A gente tá. A, a resistência à minha ignorância é complicado, velho. Né? Bora formar um grupo de cristãos Red Pill? Não precisa. A Bíblia já é Red Pill, pô. É aí que tá, as pessoas falam, que é hoje, o que seria? A Red Pill mudou bastante, inclusive, na maneira como a galera apresenta, né, na internet. Antigamente, eu tenho até raiva de alguns canais Red Pill hoje, que hoje os canal o cara só quer falar de mulher e homem revoltado com mulher. Tá, existe isso, e são poucos canais que trabalham a evolução masculina, né, porque a atenção masculina, ela vale muito. Você saiba uma coisa, você que é homem, que assiste essa live, a sua atenção ela vale ouro, ela vale mais do que ouro. Então o que os caras estão fazendo? Cria lá uma capa, cria uma capa, coloca uma mulher peituda e fala, não vale a pena relacionamento. Aí você clica na capa só por causa da peituda, mano, você quer saber o que rolou. Mulher trai o cara, não vale a pena. Pô, mas isso aí a gente já sabe, né? Agora, e a questão de focar no crescimento da pessoa, no conteúdo intelectual? É poucos. Só acho que o Ricardo Tomé, que tem trabalhado isso aí, o canal Projeto Conselho. É um canal bem filosófico, o cara ele traz, mas é isso. Então, mas o cristianismo, a Bíblia, ela é red pilada já de cara. Ela é red pilada. Só lê Eclesiastes, irmão. Lê Eclesiastes, lê Provérbios. Lê Paulo. Paulo fala, melhor que vocês não se casem. Se não se aguenta, é que é melhor se casar do que ficar amaziado, né? Então, mas se você olhar para a Bíblia ela já dá muitos conselhos, entendeu? Né? Jesus se casou? Não, Jesus tinha uma missão a cumprir, né? Não é? É isso. Então, se a gente for colocar o princípio Red Pill, que é ensinado pelos caras hoje, ele tá todo na Bíblia. Se você pegar o conselho de antigos conselhos de livros mais antigos, de livros mais primitivos, eles já sabiam disso. Porque toda a sociedade que põe a mulher, historicamente isso é comprovado, que põe a mulher lá em cima, essa sociedade é destruída. Uma sociedade, para funcionar, ela tem que ser patriarcal, não matriarcal. Você quer ver? Os romanos. Os romanos, eles caíram por quê? Por que você acha que eles caíram? Por causa de putaria, mano. É o mesmo estágio que o Brasil e o Ocidente tá passando hoje. Mas isso, eu não vou. Eu já não posso comentar aqui, né? Você não pode. Entendeu? Entendeu? É isso. Fechou? Isso tem fundamento? Fundamento do que, o velho da lancha? Entendeu? Você acha que houve um descaso desse mundo com a teologia contemporânea? Ué, o quê? O pessoal não tá lendo nem a Bíblia, quanto mais teologia, rapaz. Aí você pega os teólogos hoje, a merda que eles estão fazendo nas traduções modernas, pelo amor de Deus. É poucas Bíblias hoje modernas que você, por mais que eu considere nós temos um processo metodológico de tradução muito melhor do que antigamente, mas você olha para os teólogos traduzindo a Bíblia, dá medo, cara. É de ficar assustado. É de ficar assustado. Entendeu? É de ficar assustado. Então, assim, é descaso com o quê? Com a teologia o quê? A teologia da autoajuda? É a teologia da libertação? É a teologia da missão integral, que é aceitar o comunismo dentro da igreja? É o quê? Teologia da prosperidade?
Se isso aí for a teologia moderna, meu amigo, joga tudo no lixo. Quantas pessoas já leram Agostinho? Tomás de Aquino? Né? Que leu de fato Lutero? Que leu de fato Calvino? Não, não. Entendeu? Então, é isso. Sabe? É triste eu estar comentando. Ô, velho da lancha, eu mandei um comentário pra você. Fiz umas perguntas pra você lá no Zap. Você não me respondeu até agora, né, velho da lancha? Você é zica, hein, velho da lancha? Você é zica, tá? Cadê o velho da lancha? Não viu a mensagem que eu mandei pra ele. Agora viu. Viu, mas não respondeu. Não tem problema não. Depois a gente conversa, né? Então, é isso. Simplesmente assim. Então, é como eu falo, cara. Ah, tá irritado? Não. Pra tratar de teologia, atualmente eu ando irritado. Atualmente. Então, não tô na melhor fase da minha vida pra tratar disso. Então, como eu disse, vou pisar o pé no freio. Fiz uma live sexta-feira. Tô fazendo uma hoje. Talvez eu fique umas 2 semanas sem gravar nada e vou meter bronca no meu canal. Ou no outro canal de história. Ah, não dá, não dá, não dá. É. Vamos ensinar o povo a ler e escrever, cara. Porque tá tenso, irmão. Tá tenso. Tá tenso. Vou falar pra vocês. É tenso. É tenso. É tenso. Né?